Olá a todas e a todos. Vamos dar continuidade no tratamento do assunto PEC 108/19, que está sendo chamada da PEC da desregulamentação das profissões. Por óbvio que nós já verificamos, né, na internet material já sedimentado sobre os efeitos, as causas e efeitos dessa PEC, como também vimos alguns vídeos, principalmente no YouTube, né, ou necessariamente no YouTube, tratando do assunto. Do ponto dos vídeos, a gente vê que tem ainda uma discussão acalorada e emotiva, né, sem a gente tocar necessariamente nos pontos principais aí da PEC, que a PEC por si só ela é pequena. Do ponto de vista de escrita na internet, a gente já consegue ver alguns artigos apontando aí claramente quais são os efeitos. E aí tem as repercussões, por sua vez, nos conselhos, a gente também já deu uma analisada sobre isso, e por último a gente tem que falar um pouquinho das causas que trazem essa PEC e quais são seus efeitos. Então, hoje, nesse vídeo, nós vamos tratar necessariamente de aspectos da PEC 108/19, e essa PEC, né, ela tem aí dois únicos artigos, tá? Que é o 174A e o 174B. Então, dois artigos que seriam introduzidos na Constituição, né? Porque nós já temos o artigo 174 na Constituição, né? Aí que ele trata no 174 que o Estado, né, como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização. Então, essa parte, esse trecho que nós temos no artigo 174, nos remete necessariamente aos conselhos hoje profissionais, né, que são conselhos que regulamentam o exercício profissional. Caberia ao Estado, porém, no presente momento, essas profissões estão sendo reguladas, fiscalizadas por esses órgãos que nós conhecemos como conselhos profissionais, que vem lá desde 1937, na criação dos primeiros conselhos. Tem toda uma discussão filosófica se a favor ou contrária aos conselhos, mas o fato é que alguns atribuem a criação dos conselhos pelo Estado fascista da época, né, que queria o controle das pessoas em determinadas profissões que fossem exercer. Mas vamos afastar a questão filosófica por hora, e podemos fazer uma outra discussão posterior, mas tratar efetivamente da PEC. Então, é fato que determinadas atividades precisam ser normatizadas e regulamentadas e fiscalizadas pelo Estado. E aí, pegando a palavrinha mágica que nós já falamos lá no vídeo passado, que é desregulamentação da economia. É sobre isso que nós verificamos que essa PEC está se baseando. Então, nós temos dois artigos, que é o 174A e o 174B. Dois aspectos a gente observa de inicial nessa PEC. Uma é afastar das esferas, das hostes da administração pública os conselhos, tornando-os privatizando os conselhos. Essa é a palavra. E segundo, seria em relação aos servidores dos conselhos, né? Também afastando os servidores dos conselhos da ordem estatutária, passando a ser aí necessariamente seletistas, ok? Então vamos pegar aqui o artigo 174A da PEC, né? E lembrando que como PEC, né, o governo precisa mandar ao Congresso para que seja votado em 2 turnos na Câmara e em 2 turnos no Senado, com aquela maioria que já ouvimos tanto falar da época da PEC da Previdência, que são os 2/3. Então, o governo lança essa PEC, né? E aí o detalhe, se essa PEC ela for aprovada, as alterações em relação à profissão regulamentada da forma que está hoje, ela será feita através de lei, uma lei ordinária, que não necessariamente caberá a votação nas duas casas, nem o quórum aí de 2/3 para a sua aprovação. Ponto. Então vamos ler aqui um pouquinho a 174A, o artigo proposto para ser incluído na Constituição. Então ele diz: a lei não estabelecerá limites ao exercício de atividade profissional ou obrigação de inscrição em conselho profissional, sem que a ausência
de regulação caracterize risco de dano concreto à vida, saúde, à segurança ou ordem social. Antes de fazer a interpretação aqui, só dizer que, pelo que eu li dos conselhos e pelo que a gente já viu aí também de alguns profissionais, esse é o problema da PEC, ela não está clara, ela deixa vácuos, ela deixa buracos, sem necessariamente apontar aonde ocorrerá as alterações. Então, de forma literal, o que ele diz? Não estabelecerá limites ao exercício da atividade profissional. Então, não necessitará de regulação para você poder exercer a profissão. E aí fica uma interrogação. Em determinadas profissões, o que se entende é que você poderá exercer de forma compartilhada. A exemplo, o administrador poderá desenvolver atividades contábeis, como o contador poderá desenvolver atividades prerrogativas dos administradores. É isso que fica aqui subtendido. E mais ainda, nesse artigo 174, é que ele fala a não obrigatoriedade de inscrição no conselho, ou seja, após terminar o curso superior, no caso da contabilidade, e nos demais conselhos, na sua grande maioria, você não necessitará fazer o registro no conselho. Né? Então você pode exercer independentemente da sua inscrição no conselho. Estaria desobrigado. E por óbvio, né, que também estaria desobrigado do pagamento do conselho. Mas ele chama a atenção no artigo 74 que algumas atividades que causem risco à vida, à saúde, à segurança e à ordem social, e aí sim pode ser necessário uma regulação. Tá? Então esse é o artigo 74A, depois a gente abordará os próximos artigos. Então, de concreto, finalizando, não haverá limite para a atividade profissional, ou seja, dá a entender que atividades vão ser tratadas de forma compartilhada. Aqui eu cito um caso em específico, é o nosso caso de perícia, né, que é difícil saber o que é uma perícia contábil, uma perícia financeira e quais são as profissões que estão aptas a exercê-las, né? Se é economia, se é contabilidade, se é administrador, se é engenheiro, como por exemplo no cálculo das taxas de juros. E a segunda parte é que não haverá necessidade da inscrição no conselho, nos conselhos da forma que hoje é exigida. Quanto às causas e consequências, nós falaremos em outros vídeos, ok? Então, até o próximo vídeo aí, pessoal, para a gente continuar nessa discussão.